Saudações para todos e para todas. O tema da aula de hoje é um tema muito importante para o curso da humanidade, a industrialização. Gente, mas poucos episódios da história modificaram tantos caminhos da humanidade e o uso dos recursos naturais, do espaço geográfico, como a Revolução Industrial. Ela é um divisor de águas na relação entre homem e ambiente. E é esse importante episódio da história que nós iremos explorar hoje. Para isso, nós faremos o primeiro passo, que é o estudo da Revolução Industrial 1, da Industrialização 1. Ou seja, a gente vai estudar as bases da industrialização e as fases dessa importante fase da humanidade, ok? Para isso, eu já vou aqui compartilhar com vocês a apresentação. Só firmar aqui. Ok. Muito bem. Gente, industrialização 1, indústria e construção do mundo contemporâneo. Bem, inicialmente é preciso que a gente lembre que a Revolução Industrial ela é um processo, é um produto de um processo histórico, né, que é a exploração dos recursos naturais. Por isso, é importante ressaltar, gente, que antes da Revolução Industrial, antes da industrialização e da forma de trabalho dominante, né, predominante da industrialização, que é o trabalho mecânico, houve outras formas de trabalho, né, como o trabalho artesanal e a manufatura. Mas é importante ressaltar, é nessa fase que o homem, a humanidade ganha uma capacidade de impactar o planeta em escala global, algo que era inédito até então. Então, por isso, nenhum outro fenômeno transformou tanto, né, o uso do espaço geográfico quanto a Revolução Industrial, capaz de modificar radicalmente tanto as paisagens como também as relações sociais, aumentando as discrepâncias regionais e também as desigualdades sociais. Alguns conceitos básicos, então, para a gente entender a industrialização, é o próprio conceito de industrialização, que é um processo histórico, como eu falei, produto de uma evolução, que consiste aí em tornar a indústria o setor dominante da economia, né? Não o maior setor, porque nunca vai ser, né? É, a indústria faz parte ali do segundo setor. O primeiro setor são as atividades, né, agropecuárias e também o extrativismo. Então, numa matriz econômica, né, normal, né, um gráfico pizza, digamos assim, 25% é o segundo setor, 25% é o primeiro setor e o terceiro setor sempre é o maior. Porém, há uma característica muito importante, é que os países desenvolvidos, em regra, têm um setor industrial muito forte, né? Uma boa participação do setor industrial, ali em torno dos 25%. Já nos países subdesenvolvidos, essa participação ela é bem tímida. Gente, a técnica e a tecnologia são dos conceitos muito próximos, né? Mas é importante diferenciá-los dentro de uma concepção de industrialização. Enquanto a técnica e a tecnologia, a gente pode usar dois métodos para diferenciar. A gente pode ter a concepção de que técnica é o conhecimento para se fazer o trabalho e tecnologia é o instrumento, é o objeto, né, utilizado. Se a gente utilizar essa metodologia, a gente pode dizer que técnica é tudo aquilo que foi inventado, né, é de conhecimento humano, é, e tecnologia é o objeto propriamente dito, certo? Bem fácil de diferenciar, né? É o maquinário, a tecnologia. Outra forma é a partir da escala de evolução, e aí a gente diria que tudo que foi inventado ali até a Idade Moderna,
a gente chama de técnica, ou seja, tem um funcionamento simples, gente, como, por exemplo, uma espada, uma caneta, a escrita, uma faca, então são objetos de funcionamento relativamente simples, né? Uma canoa, enfim. Já a tecnologia é aquilo que tem um funcionamento mais complexo, e a gente poderia ter como exemplo a máquina de escrever, o computador, a televisão, o rádio, né? As grandes navegações, né? Então, aí a gente classificaria como tecnologia. Então, bem fácil diferenciar, né? Técnica, na primeira visão, é o conhecimento, tecnologia é um instrumento, e se a gente pegar aquela segunda metodologia, técnica vai ser tudo que foi inventado até a Idade Moderna tem um funcionamento simples, tecnologia que tem um funcionamento mais complexo da Idade Moderna para cá, certo? Outro aspecto importante é ter a noção sobre o trabalho, gente. E o trabalho, em tese, filosoficamente falando, a gente vai definir como a modificação do objeto, a modificação da matéria, né? A modificação da chamada da primeira natureza, certo? Mas trabalho possui um significado bem amplo, né? Tanto pode estar ligado a essa materialização, essa modificação, como também a própria mão de obra, né? Que é utilizado para tal transformação, ok? Formas de trabalho, gente. Como eu falei para vocês, as principais formas de trabalho é o artesanal, a manufatura e o trabalho mecânico ou industrial. O trabalho artesanal é o mais antigo, é aquele que acompanha a humanidade desde seus primeiros passos. E a principal característica do trabalho individual é o aspecto dele ser manual e ser individual. Manual porque é um contato direto entre o ser humano e o objeto a ser trabalhado. E também individual, porque o trabalho artesanal é um trabalho que faz com que o trabalhador seja chamado trabalhador consciente, ou trabalho consciente, ou seja, que o trabalhador vai saber, vai ter ciência sobre todas as etapas de transformação desse objeto, né? Por isso, trabalho consciente, existe um trabalho, né, inclusive individual para sua transformação. Então, vou dar um exemplo na sala de aula de uma banca, por exemplo, né? Da sala de aula, e aí no trabalho artesanal, fabricação artesanal de uma banca, uma mesma pessoa vai ficar responsável por cortar a madeira, pintar a madeira, encaixar a madeira, parafusar a madeira, né? Fazer todo o processo. E por isso chama-se esse trabalho de trabalho consciente. Há uma ciência, uma consciência do trabalhador de todas as suas etapas, ok? Geralmente o artesão é o dono dos meios de produção, que é um pouco diferente, né, da manufatura e do trabalho mecânico, industrial, porque aí já há uma importante participação da burguesia. Tá? A manufatura surge, gente, ali na transição do feudalismo para o capitalismo, né? Quando a burguesia surgiu como classe. Né? Há algumas teses para a criação das fábricas, que são os ambientes onde acontece a manufatura, certo? Mas uma das visões mais aceitas é que as fábricas surgiram durante algumas das guerras do feudalismo, possivelmente ali a Guerra dos 100 Anos. Quando a burguesia que tinha ali surgido, né, tinha como papel, né, a comercialização de produtos, né, ou entre feudos, eram os únicos que tinham um passe livre, né, entre os feudos, né, mas também ali do Oriente para o Ocidente. E havia uma grande demanda, então, de produtos de guerra, né? Produtos bélicos. E os artesãos, eles não estavam dando conta dessa demanda. Então, o que que alguns comerciantes, alguns burgueses, eles pensaram? Olha, em vez de uma pessoa fazer todo esse processo, que tal se a gente concentrasse alguns artesãos em um único local, dividisse esse trabalho e isso daria uma maior eficiência à produção, seria mais rápido e, inclusive, menos custoso, ou seja, mais lucrativo para o burguês. E assim foi feito, e assim surgiram as primeiras fábricas, segundo essa tese, certo? É, outro fato importante, gente, salientar, é que na manufatura pode ser usado máquinas, mas máquinas de funcionamento simples, como por exemplo na tecelagem, onde, né, as operadoras elas dão a condução, né, a velocidade do aparelho com os membros inferiores, com as pernas, e aí fazem a tecelagem com
às mãos, né? Um trabalho bem complexo, certo? Com a manufatura, o profissional que era autônomo, que é o artesão, ele deixa de ser, né? Ele se torna um empregado. E aí a gente tem, né, continuando essa evolução histórica, o surgimento do trabalho mecânico. Aproveitando o gancho da explicação anterior, se o artesão na manufatura ele vai perder a autonomia dele, ele vai ser empregado, né? Com a Revolução Industrial, gente, surge o assalariado, né? Surge o operário, né? Que ele vai perder sua autonomia e vai ganhar uma quantia ali, né? Pré-determinada, que é o salário pela sua mão de obra, né? Então, o trabalho industrial é aquele que é feito através de uma dinâmica mecânica, ou seja, através de máquinas, né? De maquinário. Está intrinsecamente ligado à Revolução Industrial. A substituição da mão de obra pela mão humana pela mão de obra, né, mecânica, inclusive isso tem impactos importantes como desemprego tecnológico, né, ou seja, substituição de mão de obra humana, né, substituição da mão de obra humana por uso de máquinas que vai causar certo desemprego. Outro aspecto importante, né, é que o trabalho, né, que era muito cansativo, muito fadigante, né? A máquina ela vai ocupar em muito, né, esses trabalhos. Então isso a priori seria um aspecto positivo, né? Porque seria um trabalho menos fadigante, né, pro trabalhador, né? Mas aí são os pontos positivos e pontos negativos, né, gente? Os ônus e os bônus. Tá? Surge o operário migrante do êxodo rural que tem necessidade de vender sua força de trabalho nas cidades. É uma concepção europeia, né, gente? No cenário europeu, você sabe que com o feudalismo entrando em colapso, houve um grande êxodo rural, ou seja, muita gente saía do campo e ia para a cidade, em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, né? Em busca de remuneração, certo? E há um segundo momento aí desse fenômeno, né, de êxodo rural, quando as cidades elas vão concentrar mão de obra e também o mercado consumidor, o que é muito importante para o capitalismo e para as indústrias, né? Entretanto, vai haver o primeiro grande fluxo, né, de desemprego por conta dessa questão tecnológica. Importante dizer, isso vai ser lucrativo para o capitalismo também no sentido do chamado lupenproletariado. O que é o lupenproletariado? É o chamado exército de reserva, gente. São as pessoas que não vão conseguir emprego nas indústrias, né, emprego no mercado, e eles funcionam como uma pressão para que quem está empregado, né, mantenha sua disciplina, cumpra religiosamente, né, os mandos e demandos, né, dos empregadores, porque é aquela coisa, se você não fizer ali fora, né, tem uma fila de pessoas que podem fazer, né, os empregados, então vai ser importante nesse sentido para o capitalismo, né? Há uma história até curiosa que é narrada por muitos autores, né? É que durante algum tempo os operários, né, quando começaram a ser substituídos por máquinas, eles viam problema, né, não no em quem estava empregando essas máquinas, né? Que é a burguesia, o empresário, mas nas próprias máquinas. Então, muitas máquinas elas eram quebradas, né? Aí no início da Revolução Industrial. Isso causou uma grande dor de cabeça, né, para a burguesia, para os empresários, que aí, né, acionaram o Estado, fizeram uma pressão no Estado, através do parlamento, através dos reis, ou quem estivesse governando, e aí foram criadas leis duras, né, condenando aquele que cometesse uma violência contra máquinas, né, pasme, né, as penas eram diversas, né, de questão de aprisionamento, tortura, pena de morte até, eram questões assim bem bizarras, né? Talvez nessa época seja mais impactante você bater em uma máquina do que você bater em uma pessoa. Acho que as penas seriam
até piores, né, gente? Curiosidade aí dessa época. Mas com o tempo, a classe operária, ela acabou percebendo que o problema não estava na máquina, que quando se destruía a máquina, logo aparecia outra, né? Mas sim num fenômeno que era inevitável, né? Que era o empregador substituindo o homem pela máquina porque era mais lucrativo para ele. E aí a saída não era atacar as máquinas, a saída, depois foi aprovada, eram as mobilizações, atividade sindical, né? Tudo aquilo que promoveu melhores condições de vida no futuro, né? Para a classe trabalhadora, né? Para os operários, né? Tudo bem. Aí a gente tem uma diferenciação entre os tipos de trabalho, né, gente? Um pequeno um mapa mental, né? Artesanal, onde a gente tem aqui trabalho individual, né? A gente tem um trabalho aqui que é individual, notem, né? Opa, desculpa aí. E você tem um artesão aqui, né? Tem uma criança aqui que seria, né? Um ajudante, né? Que infelizmente o trabalho infantil acompanha, né? Muito a evolução do trabalho, só no mundo contemporâneo. Imagino que a gente tenha leis mais sólidas para proteger o direito da criança e olhe lá, né? Ainda assim a gente vê muitos absurdos. Mas é um trabalho praticamente individual, né? E é um trabalho manual. Na manufatura, a gente tem um trabalho que ainda é manual, mas ele é coletivo. E no trabalho industrial, a gente tem um trabalho que é coletivo, mas com o uso de máquinas. A Revolução Industrial, gente, é o conjunto de mudanças no processo produtivo que acontecem desde ali, né? Acontece desde o século 18, 1762, 65, muda um pouco de literatura para literatura, mas mais ou menos aí, né? Promovendo a mecanização da mão de obra, produção em escala, né? Isso é muito importante, né? Porque quando surge o homem, durante muito tempo houve uma crise de falta de alimentos, né? Por exemplo, e foi a partir ali da fase da escravatura, que nós estudamos já, né? Que o homem, ele conseguiu, a humanidade conseguiu a capacidade de produzir aquilo que era necessário para alimentar a população até então, né? A gente está numa perspectiva, óbvio, mediterrânea, né? Ásia, Europa e África. Mas um momento que ele é controverso, né? Porque essa produção, né, vai se iniciar o que a gente chama de produção de excedentes, ela vai ser possibilitada graças à superexploração de uma parte da humanidade, né? Que é a força escrava, que é a população escrava, né? Então, a gente vai ter aí uma população que vão ser os privilegiados, a elite, né? Sempre ligado ao império dominante, que não vai precisar se esforçar, né, nesse sentido, né? Vai ter o ócio, né, que é o tempo livre, e aí vai ter a grande parte da população que é o artesão, o escravo, e vai ter que trabalhar para alcançar essa produção de excedentes. Mas é só na Revolução Industrial, gente, que há superprodução, né? Hoje a gente produz mais que o dobro necessário para alimentar a humanidade, e é importante lembrar, né, que não só de alimentação, né? Mas de tecnologia, né? Objetos, a gente produz, a gente tem uma superprodução e a gente vive um momento que é o momento do consumismo, né? E isso mostra uma coisa importante, né? A gente, o mundo hoje, muita gente aí fala, porque as pessoas passam fome porque falta alimento. Não falta alimento, gente, né? A gente não tem uma crise de falta de alimento, a gente tem uma crise de má distribuição, né? E isso passa pelos alimentos, pela tecnologia, né? Pelas funções de vida, porque isso é uma característica do capitalismo, né? Capitalismo é um sistema baseado em classes sociais, ou seja, em diferenças, né? E se a gente pensa a questão da alimentação, isso é mais cruel ainda, né? Por quê? Porque o milho ele pode alimentar as pessoas, mas se o preço estiver melhor, ele vai alimentar automóveis, ele vai ser transformado em algo combustível. E aí a gente tem um exemplo, né, de como essa questão pode se tornar cruel. Em vez de pessoas, o milho vai servir para alimentar automóveis. Quem diz isso? O lucro. Onde o lucro for maior, vai ser determinado, né? Gente, a Revolução Industrial ela começa na Inglaterra, na região de Manchester, né? Vocês devem conhecer
de ouvido falar, tem dois times muito famosos lá, né? O Manchester United e o Manchester City, né? Pelo menos do futebol, podem ter ouvido da música também, né? Tem bandas lá importantes, acho que o Oasis, uma banda famosa, recentemente é de lá, né? E, gente, Manchester é o hipocentro, é uma cidade onde nasce a Revolução Industrial. A industrialização é um processo que é paralelo com a romanização. Lembra que eu falei para vocês que houve naquela época um forte êxodo urbano, aliás, êxodo rural, me desculpem, né? Ou seja, as pessoas saíam da zona rural, do campo e iam para a cidade. Isso foi muito importante para o capitalismo e para a indústria, porque concentrou o mercado consumidor, ou seja, facilitou a circulação de produtos, né? E também, gente, um outro ponto a se ressaltar é a mão de obra concentrada, né? Isso você pode, por exemplo, facilitar, né, o acesso à mão de obra às suas indústrias e até exercer uma pressão, que eu já falei para vocês, né? O exército de reserva ou luta proletariado. Como tinha muita gente na cidade em busca de emprego, então isso é uma pressão para que os salários continuem baixos, que as condições de trabalho não sejam das melhores. Vocês vão ver que não era mesmo, né? É pior do que hoje, né? A industrialização e a urbanização, então, nesse sentido, são fenômenos que são paralelos. A Revolução Industrial é um processo complexo, abrangente, sendo dividido em fases. Há aí uma dicotomia, né, uma controvérsia. Há quem fale em três revoluções industriais, três fases, certo? Mas há quem fale em quatro, né? A gente vai ver detalhadamente essa controvérsia a partir de agora. Primeira Revolução Industrial, já falei, começou na Inglaterra, em Manchester, em 1765, mais ou menos, com a invenção da máquina a vapor, né, que utilizava como combustível o carvão mineral, certo? Foi desenvolvida pelo James Watt. O cenário social inglês favoreceu muito a Revolução Industrial. Aí é importante a gente pensar um pouco sobre a questão da polaridade entre os países. A Inglaterra e a França, ainda na Idade Média, eram países muito importantes, né? Eram as potências. Só que se envolveram uma guerra devastadora para ambos, foi a Guerra dos 100 Anos. E isso permitiu que na Europa outros países se tornassem tão ou mais importantes. Quem mais se beneficiou com isso foi Portugal e Espanha, países que se unificaram ali no final não diria final, né? Da média ao final do feudalismo ali, né? Da metade para o final do feudalismo, né? Diferente de outros países da Europa que só conseguiram se unificar bem depois, né? E esses países acabaram liderando a questão das grandes navegações e do mercado. Então, Espanha e Portugal, né, rivalizaram o mundo bipolar. O mundo bipolar, como a gente viu, não aconteceu só lá na Guerra Fria, já aconteceu em outros episódios. E existia um mundo bipolar quando Portugal e Espanha decidem dividir o mundo entre eles dois, né, entre esses dois países. E isso é materializado pelo Tratado de Tordesilhas, né? A leste, tudo que for descoberto a leste de Portugal, a oeste, né? A gente tem as posses da Espanha, né? E aí a Inglaterra, ela vai ter vários esforços para tentar recuperar seu protagonismo. E ela consegue, gente, pela Revolução Industrial, né? Então, politicamente falando, a Inglaterra é um país que vai receber essas transformações, essas inovações, pelo cenário político, que era a busca para voltar a ser uma potência, né? Das principais potências, a questão das reformas burguesas, a burguesia toma o poder na Inglaterra, é um dos primeiros países europeus a avançar nesse sentido, né? E aí a gente tem a reforma política, a reforma do judiciário, a reforma da igreja, foi um dos primeiros países até a reforma religiosa, né? E isso vai favorecer o capitalismo e a industrialização, sempre pensando nisso, tá? A infraestrutura naval e produção têxtil
foram os carros-chefes dessa Revolução Industrial. É quando a Inglaterra, vendo o quanto Portugal e Espanha estavam à frente, investe bastante, né, na infraestrutura naval, tanto a mercante como a militar, né? A mercantil é aquela ligada ao mercado, ao comércio, a militar você já conhece, e a produção têxtil, né? A produção têxtil foi talvez a indústria mais importante do início da Revolução, foi a indústria de tecidos, né? O colonialismo é uma acumulação de capitais, gente. Por quê? Eu falei isso algumas vezes já, que se a gente pega a relação dos países que eram colonialistas, ou seja, né, que exploravam as colônias no século XVII, século XVIII, né, e pega a outra relação, que é a relação de países que eram colônias, ou seja, que eram explorados, a gente não vai ter quase que nenhuma novidade na relação entre países dominantes e países dominados, que a gente chama hoje país rico, país pobre, país desenvolvido, país subdesenvolvido, né? Porque as potências europeias que eram colonizadoras hoje são desenvolvidas. E a maior parte das colônias são subdesenvolvidas, com exceção a Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, basicamente, né? E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque as colônias pagaram a industrialização da Europa, gente, né? Boa parte do capital das riquezas que eram exploradas em colônias como o Brasil, né, como a Argentina, né, como o México, né, países africanos, países asiáticos, né, foi transformado em capital, né, em investimento para fazer a Revolução Industrial. E hoje o mundo quem tem indústria avançada é desenvolvido, né? Quem não tem indústria, quem tem indústria estagnada é subdesenvolvido. Então notem, né, como cruel é essa relação, importante essa relação do colonialismo, né? Os cercamentos, né, na Inglaterra em paralelo ao êxodo rural, né? Ou seja, que provocaram a ida das pessoas, né, do campo para a cidade também foi muito importante, que aí teve aquela concentração de mão de obra e mercado consumidor, repito. Primeiras inovações, a máquina a vapor e a locomotiva, né? A locomotiva a gente pensar na Maria Fumaça, né? São os primeiros trens, né? Foram grandes inovações importantes para a indústria. Carvão mineral como elemento básico da matriz energética. Na primeira revolução, basicamente, a gente vai ter essa paisagem aqui, né? Que é o carvão mineral como combustível e as chaminés das fábricas, né? Que era uma paisagem que representava desenvolvimento, né, gente? Essa figura, ela até é uma controvérsia, né? Ela até um paradoxo, que você tem aqui uma imagem que representa a evolução, né, que são as indústrias, e aqui, né, uma paisagem campestre, com gado, né, um vaqueiro, né, que é aquela paisagem é, rupestre, aquela paisagem mais conservadora, certo? E você tinha isso muito, né, na primeira Revolução Industrial, porque o espaço, a paisagem estava começando a ser transformada. Isso aqui era algo a ser lisonjeado, né? Era algo que era muito valorizado, né? Ou seja, as chaminés representavam um desenvolvimento. Hoje nem tanto, né? Porque a poluição, ela causa muitos males, né, para o ambiente, para a humanidade, tá? Outra característica, péssimas condições de trabalho. Eu falei isso para vocês, né? Jornada de trabalho de 12 a 16 horas. Era uma coisa maluca, né? As pessoas viviam nas fábricas, praticamente não iam para casa, né? Jornada de trabalho domingo a domingo, uma maluquice, uma superexploração, né? Muito comum o uso de crianças, mão de obra infantil e grávidas, né? Há literaturas que dizem que as crianças elas tinham preferências em certas funções porque elas tinham baixa estatura, eram pequenas e aí poderiam ter mobilidade de maquinário, uma coisa desumana, né, gente? Grávidas, né? Algumas mulheres tinham, né, gestação na própria fábrica, né? Não existia essa coisa de licença, né? É, isso é importante para a gente refletir o quanto o Brasil retrocedeu em alguns aspectos, né? Nos últimos anos.
E eu fico revoltado quando eu vejo mulheres praticamente dando à luz nos seus postos de trabalho, né? Como eu vi ano passado em um mercadinho, uma mulher praticamente deu à luz no mercadinho. E aí uma pessoa disse, por que essa mulher não ficou em casa, não foi descansar, né? Porque, gente, a licença maternidade, ela foi encolhida, né? E era de 6 meses, né? Agora pode ser de 3 a 4 meses, depende, né? Se é privado, se é estatal, tem isso também. Mas as mães, elas preferem trabalhar até o final mesmo da gestação e ter esse tempo a mais com os filhos, né? Seus bebês, né? Do que tirar antes e aí passar, às vezes, 2 meses, quiçá um mês com a criança. Então, é uma coisa muito maluca, desumana, né? Coisa deveria ser sagrada, né? Que é cuidar, né? Da sua cria, né? Cuidar da sua cria, né? Criação, mas que eles respeitaram em favor do lucro. A verdade, né, é essa. Se pensou no empresário, mas se pensou em algo que, contraditoriamente, né? Muita gente enche a boca para dizer, muitos políticos que votaram a favor disso, para dizer que, mas a amamentação é sagrada, né? A, 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 a gestação é sagrada, né? Os bebês, a gente respeita a infância, mas na prática não é isso não, né? E eu fico até com medo da gente voltar a esse estado, né? Onde se diminua ainda mais, se tire mais direitos trabalhistas e a gente volta para isso aí, né? Mulheres tendo filhos nas fábricas, né? A Revolução Industrial, gente, é exportada para França, Países Baixos, Holanda, Bélgica, né, Itália, e aí a gente está na transição já para a Segunda Revolução Industrial, certo? É um dos fatos que marcam a Segunda Revolução. Mais ou menos em 1876, né, é o marco inicial da Segunda Revolução, certo? E tem como divisor de águas, né, a invenção do motor a combustão na Europa, né, um dos principais marcos. Os Estados Unidos, Alemanha e Japão, eles aparecem, né, como país em industrialização e, inclusive, vão tomar a vanguarda, né, da industrialização. A Europa vai ser muito importante ainda, mas nessa época, os Estados Unidos e o Japão, né, vão estar para o mundo como a China está hoje. Então, são países que vão ser olhados ali com bastante carinho. Olha, o Japão, os Estados Unidos, do jeito que vai, lá no século XX, vão dar trabalho para ser mais países industrializados, porque eles têm um grande mercado consumidor, né, tem grande mão de obra, né, tem um potencial muito forte, né? Desenvolvimento da indústria química também foi muito importante para a segunda revolução, né? O Fordismo, gente, que é aí a gente vai para a questão da gestão, da administração, a linha de produção, né? O que é o Fordismo? Era comum ainda a gente ter indústrias onde você tinha uma mão de obra que a pessoa participava de todo o processo produtivo, né? E o processo ele não tinha uma organização bem definida, né? E aí isso vai surgir com o Fordismo e o Taylorismo. O Fordismo é a linha de produção. Cada operário fica responsável por uma etapa da produção. Como a gente está falando de Fordismo, de carro, eu vou usar o carro como exemplo, tá? Então, uma pessoa responsável pela montagem do pneu, outra pessoa montagem de chassi, a outra pintura, a outra acessórios. Então, isso vai fazer com que a produção fique mais rápida, né? Fique mais eficiente, a exploração do trabalhador seja maior, né? Mas os lucros também sejam maiores, então, para a burguesia. Como o Ford despertou para isso, é curioso, né? Fala-se que o Ford estava curtindo uma folga lá um final de semana num sítio de um amigo, uma farm, né? Quem não sabe, farm são pequenas fazendas muito típicas dos Estados Unidos, né? Elas foram criadas com a reforma agrária, pasmem, né? Para algumas pessoas, né? Não informadas, né? Saibam, os Estados Unidos passou por uma reforma agrária, né? E aí transformou latifúndios em farms, né? Pequenas fazendas, para que todo mundo, toda a população da época tivesse acesso a meios de produção, né? Vamos lembrar lá meios de produção no início da aula. E aí ele percebeu, gente, como é a produção em uma avícola, né? Que
tinha produção lá de aves nessa farm. Então, o frango tinha um setor, né, de procriação, né, tinha a parte de engorda, né, da, da juventude do frango, digamos assim, tinha a parte da alimentação, tinha a parte de hidratação, que o regime do frango é comida muito salgada e muita água, né, para ter uma engorda rápida, né. Então era tudo bem definido, tudo bem dividido. E aí o Ford ele pensou, pô, e se eu colocasse isso na minha fábrica, cara? Ah, tá aí, né? Em vez de um operário fazer um monte de coisa, às vezes até, né, fazer uma baita confusão, porque é muito complexo, né, o funcionamento de um carro. Cada operário vai fazer apenas uma função, né? E essa função vai fazer com que seja a coisa, o processo seja mais eficiente. Para complementar esse processo, aí surge também o Taylorismo, né? Um cara chamado Taylor, aí Taylorismo, né? Administrador nos Estados Unidos. E ele vai implantar uma série de medidas que buscam eficiência no trabalho. Uma delas é a cronometragem. Aí, minha gente, a vida do operário vai ser cada vez mais próxima do escravo mesmo. Por quê? Além de fazer só uma função, ele vai ter que cumprir em certo tempo. Esse tempo é cada vez menor, né? É aquela coisa, pô, se João fez essa montagem de pneu em 1 minuto, por que você está gastando 1 minuto e 30? Vai todo mundo ter que fazer 1 minuto. E isso faz com que a fadiga no trabalho seja cada vez maior. Um filme que elucida muito bem isso, que é uma das maiores obras de arte da história, é o filme Tempos Modernos com o Charlie Chaplin, né? E aí eu acho que quem assistiu, com certeza não esquece daquela cena do Charlie, né? É o Carlitos, né? Que ele fica, ele tá fazendo tá numa linha de montagem, não tem tempo para tudo, né? E aí ele fica sempre fazendo o mesmo movimento, que é de apertar o parafuso, apertar o parafuso, apertar o parafuso. Então, gente, ele aperta tanto parafuso, que quando ele sai da linha de produção, ele continua com o mesmo movimento. E ele vai comer com o mesmo movimento, ele sai da fábrica com o mesmo movimento, né? E isso é para elucidar como era difícil a condição de vida do trabalhador naquela época, né? E como o trabalho pode ser alienante, né? Ou seja, ele causa, além da fadiga, que é o cansaço físico, né? Ele também acaba afetando a mente das pessoas, que ele enlouquece, né? Nessa linha de produção, certo? Então, basicamente, aquilo ali explica o que é o Fordismo, o que é o Taylorismo, e é uma característica muito importante da segunda Revolução Industrial. Matriz energética, o carvão mineral, desculpa aí, tá? Tem um errozinho aí, né? Carvão mineral. A matriz é ampliada, e o que é matriz energética? É um conjunto de fontes que eu uso, né, para alimentar a minha indústria. Petróleo passa a ser utilizado, tá? E também energia elétrica, certo? A Alemanha, Gottlieb Daimler, né? Daimler, né? Quase Daimler, né? Substitui o gás pelo petróleo em motores, né? Aí começa motor a combustão, motor a diesel, motor depois a gasolina, né? Estados Unidos, Nikola Tesla, né? Que é uma das figuras mais, ele foi um grande inovador, né? Mas muita gente acaba exagerando, né? Com o Tesla, e o Tesla se transformou em um mito, né? Os caras pegam o Tesla e transformam no Jesus Cristo da economia, né? Jesus Cristo do mercado. O Tesla foi um grande inventor, viu, gente? É, mas não sei nem se o grande mérito dele era ser inventor, mas o poder de visão que ele tinha, ele era um visionário, né? E aí ele se apropriava de muitas invenções de outras pessoas, mas tinha um poder de compra para isso, né? E o Thomas Edison, né? Isso passa por uma ideologia, né, que é muito plantada hoje, né, que é do Man Saves Man, né, o homem que faz pelo homem, né, que é pessoas que vão mudar, né, que faz a diferença, né. Isso eles tiveram um papel importante, mas isso é perigoso, gente. A gente tem que ter cuidado com os exageros, senão a gente acaba, né, exagerando com essa coisa, né, e de alimentar o mito, né,
empreendedorismo, né? Algo que é perigoso e a gente comprova na questão da superexploração do empreendedorismo, né? A uberização, por exemplo, né? Esse negócio de você fazer por você, né? Tem lá os seus limites, né? Aí tem que ter esse cuidado, tá? O cenário favorável estadunidense, né? É importante porque os Estados Unidos estavam nessa época, né, talvez no melhor momento da história dos Estados Unidos, né, que vai até a crise de 29, uma crescente, né, ninguém segurava realmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que eram apenas 13 colônias, ampliam seu território, aumenta, multiplica muitas vezes, né? Inclusive invadindo territórios de outros países ou comprando a preço de banana. E como é que eles conseguiam isso? Basicamente, até a tática que já era utilizada pelos países europeus ou qualquer país imperialista, né? Ou você cede esse território me vendendo no valor que eu estipular, ou a gente vai entrar em guerra. Aí eu tenho um poder militar muito maior que o seu. E aí, algumas pessoas chamam isso de chantagem, né? Não vejo aí nenhum absurdo nisso. Chega a ser uma chantagem geopolítica, né? Vou dar exemplo para vocês do México. O México era um país arrasado pela Guerra da Independência. É uma guerra que se implantou dentro do México, né? Pela disputa do poder, né? Existia um setor mexicano, né? Da sociedade mexicana que defendia um império, né? E outros que defendiam a república, né? E o México, assim, teve uma estabilidade tamanha que, não sei se vocês sabem, mas o México, ele ia ali da região do Panamá até a Califórnia, né? Até o norte da Califórnia. E perdeu uma série de territórios, principalmente por conta dessas instabilidades, tá? Os Estados Unidos se aproveitaram disso, né, para adquirir a Califórnia, o Novo México, o Texas, né, é, dentro dessa crise mexicana, né? Há também casos na Louisiana, e aí já foi com a França estava mergulhada numa guerra com a Inglaterra, então os Estados Unidos se aproveitaram disso, né, para comprar a Louisiana, né? Ali foi a famosa Guerra de 7 Anos. E o Alasca também é um caso bem famoso, né? Porque o Alasca era da Rússia. Os Estados Unidos falam que sabia que havia grandes riquezas, principalmente petróleo, e para a Rússia o Alasca era mais um pedaço de gelo e muitos pedaços de gelo que a Rússia tem, né? Mas a Rússia não queria abrir mão do Alasca, tanto é que a Inglaterra queria tomar o Alasca da Rússia e a Rússia resistia, né? Só que a Rússia tinha passado na época, gente, por pelo menos três grandes guerras contra Japão, Coreia e China, né? Ali pela região da Manchúria, né? Então, os russos estavam no momento fragilizado. E aí os Estados Unidos, vendo isso, se aproveitaram, né? Vendo a crise entre Inglaterra e Rússia, né? A Inglaterra ali com a ideia, né, de tomar o Alasca, mais um território. A Inglaterra fez muito isso, tentou fazer inclusive com o Brasil, com as Ilhas Trindade, mas fez com as Malvinas, da Argentina. Os Estados Unidos ofereceram, né, uma empatia à Rússia. Rússia, é o seguinte, vocês têm duas possibilidades. Ou vocês vão entrar numa guerra aí com a Inglaterra, que é simplesmente, né, o maior império do mundo na época, não é? Ou vocês podem vender o Alasca. E aí os Estados Unidos compraram, né, o Alasca a uma mixaria, né? Dizem que o Acre, né, que é a maior medida, é uma medida utilizada, né, para medição de território, nesse caso, foi vendido a 7 centavos de dólar. Maluquice, né, gente? Mas tá aí a história para mostrar a gente. Isso é coisa que acontece ainda, né? Gente, outro fator importante para os Estados Unidos, né, foi a questão de que os Estados Unidos, diferentemente do Brasil ou do México, por exemplo, não teve uma colonização de exploração, teve uma colonização de povoamento. Professor, o que é isso? É que, em ambos os casos, a exploração e povoamento da colônia. Porém,
No caso de colonização, de exploração, a metrópole, ou seja, o país colonizador, ele é o principal alvo do seu domínio é a tomada de riquezas, né? Riquezas naturais, culturais, o que for, né? Principalmente se for ouro e prata. Ouro e prata é uma maravilha. Então há um saqueamento generalizado da colônia, deixando a colônia, mesmo que ela torne independente depois, boa parte das suas riquezas vão ser perdidas, né? É aquela coisa, né? O Brasil já teve muito ouro. Onde é que a gente encontra todo esse ouro? Vai lá em Portugal que você encontra, né? Boa parte do ouro brasileiro foi para a Europa, foi para Portugal, foi para Espanha, para Inglaterra, por exemplo, né? Já na colonização de povoamento, gente, uma exploração ainda, mas um cuidado de tornar aquela colônia minimamente desenvolvida. Para quê? Para ela atrair que a população da metrópole, parte dela, migre para essa colônia, né, para povoar. Professor, e por que se faz isso? É que existia, principalmente ali no século XVIII, século XIX, né, um medo na Europa que houvesse uma explosão demográfica dentro da Europa e que isso ocasionasse grandes transtornos, como revoluções, como muitas revoluções aconteceram, né? Questionamento do poder, guerras, né? Por disputas internas. Então a Inglaterra fez muito isso, né? Pra vocês terem ideia, a Inglaterra ela transformou a Austrália em um presídio. Todo mundo que era mal visto na Inglaterra, todo mundo que era condenado, era mandado para a Austrália, não? Você tinha aí de ladrão, estuprador, traficante, pirata, acusados de bruxaria, inimigos políticos da rainha. Manda para a Austrália, né? E aí é interessante a gente imaginar, né? Fico com pena dos aborígenes, né, que eram os nativos da época, né? Recebendo essas pessoas, né? Não por haver aqui um pré-julgamento, né? Mas por ser pessoas de um outro local que iam para lá com a ideia de colonizar também, né? E aí, se a gente perguntasse a alguém, olha, isso vai dar certo? Alguém diria, não, nunca vai dar. Pô, você está pegando as piores pessoas da Inglaterra, você está mandando para o fim do mundo, né? Isso aí vai virar uma barbárie. Isso aí virou a Austrália, né? Um dos poucos países desenvolvidos da América do hemisfério sul, né? Perdão, América não, do hemisfério sul, né? Austrália e Nova Zelândia. Nova Zelândia tem uma conotação parecida, viu, gente, né? Enquanto tem uns brasileiros malucos, né? Uns fanáticos patriotas que dizem, ah, nós somos a maior economia do hemisfério sul, não sei até quando, não sei nem se a Austrália já passou a gente, mas enfim, né? Mas o que é que adianta ter uma baita economia, ser talvez a maior economia do hemisfério sul, se a Austrália e a Nova Zelândia são economias menores, são países desenvolvidos, a gente não é, né? Tecnologicamente, culturalmente, né? Na qualidade de vida, a Austrália é um dos maiores, melhores países, gente. Tem um dos melhores IDHs do planeta. A Nova Zelândia foi um dos primeiros países a controlar a pandemia, né? E tem vacina, tem isolamento social, tem tudo certinho lá, né? E aqui o Brasil, a gente sabe, virou uma barbárie, né? A gente não tem vacina, né? Fala assim, ah, mas tá vacinando, mas a nossa população é enorme, isso começou muito tarde e a gente não tem a tecnologia. A tecnologia tá vindo agora, né? Butantan, por exemplo, com essa vacina aí, mas a gente perdeu um baita de um tempo, né? Porque a gente não seguiu a ciência, a verdade é essa, né? A gente seguiu o achismo, né? Aquela coisa de até pouco tempo, até agora, né? Muita gente acredita em saídas, né? E são não científicas, porque a ciência diz, por exemplo, que ivermectina e a cloroquina não funcionam em caso de Covid. A ciência está dizendo isso, a ONU diz isso. Mas o Brasil insiste, né? Não, para alguns brasileiros. E eu acho que esse é um dos motivos para a gente vivenciar esse completo caos. Os países industrializados, gente, né? A maioria seguiu um outro caminho, né? A maioria seguiu um outro caminho e além de ter uma qualidade de vida e uma educação, um esclarecimento maior da população, o que é muito importante nesses momentos, né? São países que têm tecnologia, né, para fabricar. O Brasil ele é refém, né? Agora que o Butantan vai estar testando, né? E tomara que essa vacina saia logo, né? Porque
a gente tem que ter cuidado, gente. É um momento muito delicado, né? Então, não vacinem, usem máscara, quando puderem, tomem vacina, só saiam se for necessário, porque a gente está vivendo um hecatombe, né? Enfim. Então, gente, a Alemanha é um outro caso, um outro exemplo de país, né, que teve uma industrialização ali na segunda, né, na segunda fase e que se tornou uma potência, né? A industrialização alemã, ela é marcada pelo um novo bonapartismo. Vou te explicar isso. O que é bonapartismo? Vem de Bonaparte, né, na França. É quando você tem uma pessoa aquela coisa do herói nacional, né? O centralismo no poder nele. E nesse caso foi o Bismarck, né? Período bismarckiano. O Bismarck, ele vai personificar essa nova fase da Alemanha, né? E a geografia vai ser importante para isso também, né? Tanto que vai ser ensinado nas escolas, nas universidades com muito afinco, né? E aí há um grande investimento, um grande esforço para industrializar a Alemanha. E a Alemanha, em pouco tempo, se torna uma potência, né? Tem a questão da teoria do espaço vital, que foi muito importante para isso, porque a Alemanha, ela em pouco tempo conseguiu colônias, e foi com base na exploração dessas colônias que a industrialização alemã também foi baseada, né? Além disso, a Alemanha é um território rico em minerais, né? Tem esse imperialismo que eu falei, que são tá ligado às colônias, né? E a industrialização foi muito rápida, né? Tem uma região de Lorena, né, na Alemanha, que é muito rica em carvão mineral, que ainda ali era muito importante, até hoje para a industrialização, até disputa entre França e Alemanha por ela, né? Poder centralizado no Kaiser, tá? Não é cerveja não, viu, gente? É o imperador, né? Otto Bismarck, como falei para vocês, e da Prússia. A Prússia vai ser tipo, a Prússia vai estar para a Alemanha nesse momento, como São Paulo está para o Brasil, né? Até hoje, certo? Terceira Revolução Industrial surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Era tecnocientífica, aliança entre ciência e tecnologia. Isso precisa chegar no Brasil, né, gente? Ciência e tecnologia, né? E as principais inovações são a biotecnologia, a informática, a robótica e energia nuclear, né? A energia nuclear vai ser um dos principais símbolos da terceira revolução industrial e da Segunda Guerra Mundial, só lembrar os ataques a Hiroshima e Nagasaki, né? O toyotismo vai surgir, desculpa, né? E aí alguém vai perguntar, professor, e essa coisa do toyotismo, como é que é, né? Taylorismo virou toyotismo? Não, são coisas diferentes. O Taylorismo está ligado ali muito ao Fordismo. Recebeu o nome de Toyotismo porque nasceu em fábrica de automóvel também, mas não da Ford, da Toyota, né? E ela é baseada, né, num trabalhador multifuncional. No Fordismo, um trabalhador ele é especialista, ou seja, ele monta pneu, ele faz pintura, ele monta chassi. No Toyotismo, gente, ele é multifuncional. Então, ele tem que saber de todas as aplicabilidades. Vai ser muito importante para isso a disciplina do trabalhador japonês, né, que é muito famosa, né? E também vai aumentar a exploração, né? Um trabalhador que ele é muito funcional e, em outras palavras, ele também vai ser multi-explorado, né? O sistema just-in-time, a produção de acordo com a demanda e de acordo com os recursos que se tem ali na região. Vamos lembrar que o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi devastado, né? Ficou destruído. Os Estados Unidos, de certa forma, ajudaram um pouco a reconstrução, né? Com o Plano Colombo, isso foi importante, mas ao mérito dos japoneses, né, em reconduzir, né, o país ao caminho do desenvolvimento, né? Fala-se que o Japão, né, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha pouco dinheiro, mas pegou ali, né, mais da metade do seu PIB e investiu em educação. Isso na década de 40. Na década de 70 já tinha lá, né, os seus frutos, né? Outra coisa que mostra a importância disso, né, da educação para esse desenvolvimento japonês e o compromisso deles com a ciência e com a tecnologia. No Japão, essa história é famosa, né? Todos têm que se curvar ao imperador, menos os professores. Nesse caso, é o imperador que se curva
aos professores, né? Parece com o Brasil, né, gente? Tá certo. Né? Uma piadinha só. Gente, olha só. A consolidação da liderança dos Estados Unidos foi seguida pela Europa e o Japão nessa época, né? O Japão é um outro caso, né, absurdo, né, de como um país ele pode se construir e dar esperança para a gente, né? Porque apesar de toda a situação brasileira, a gente nunca chegou a uma situação de devastação, gente, como passaram o Japão, o único país do mundo que sofreu ataques nucleares, né? Os maiores ataques terroristas da história, inclusive, né? Para quem estuda terrorismo tem que saber disso, né? Hiroshima e Nagasaki, milhares de pessoas morreram, tiveram pessoas que inclusive, né, não eram culpadas pela guerra, mas tiveram suas vidas ceifadas por esses ataques, né? É, isso influenciou muito a cultura do Japão, a gente sabe disso, né? Mas o Japão, ele conseguiu se reconstruir das cinzas, né? Assim como, de certa forma, a Austrália, né? Que era um país que era um presídio, né? E aí se tornou uma das potências mundiais, né? Isso dá certa esperança a nós, brasileiros. Olha, gente, nada está perdido, né? Quem sabe, né? Quem sabe 2021 marca não só um ano, né, que pode ser tido como o pior ano da história do Brasil, mas também um recomeço, né? Então, gente, o Japão, ele conseguiu isso através, né? é, Fala-se muito da disciplina dos trabalhadores, mas, assim, um acordo nacional pelo desenvolvimento, uma reforma agrária que foi implantada pelo Plano Colombo pelos Estados Unidos. Isso fez com que a riqueza que existia no Japão ela fosse melhor distribuída e surgisse ali no mercado consumidor, né? Que no Brasil, reforma agrária, vocês sabem, né? É tido como coisa, né, demonizada, inclusive, mas em tese, todos os países desenvolvidos passaram por reforma agrária, né? O Brasil que não. A intensificação ali do Japão dos investimentos estatais, no estado teve uma baita importância, né? É verdade que depois as empresas cresceram, foram passadas, né, para a iniciativa privada, algumas dessas empresas, mas o papel do Estado na industrialização japonesa foi fundamental, né? O que vai de encontro, né, com a convicção dos neoliberais, né, que diz que o Estado não tem que se meter, mas ali foi fundamental, certo? Gente, outras características da Revolução Industrial 3.0, né? Terceira Revolução Industrial. A Revolução Verde, que é a Revolução Industrial chegando no campo, né? Maquinário no campo, né? Aqui mesmo, isso chega agora, né? Mas aqui há máquinas que fazem a colheita da cana aqui em Alagoas, que acabam fazendo trabalho de 90, né, a 100 pessoas. Então, vamos considerar 95, 94 ficam desempregadas, né? Lembra lá do desemprego tecnológico que eu falei? Chega aqui. A intensificação da globalização. Sim, em Revolução Industrial no campo, que é a Revolução Verde, tem algo importante, curioso. A Revolução Verde também foi uma forma encontrada pelas grandes empresas, né, que fabricavam armas, né, de dar um fim aos seus estoques. Como, professor? Boa parte, né, da amônia e do nitrogênio que era utilizado para fazer armas, fazer pólvora, né, tinha um grande estoque depois da Segunda Guerra Mundial. E aí as empresas, elas incentivaram os estados, os países a aplicar essa amônia, esse nitrogênio, né, em fertilizantes, em agrotóxicos, em pesticidas nas lavouras, né? Isso permitiu um grande aumento da produção na época, né? Mas também trouxe grandes problemas, né, gente? Pela questão da saúde alimentar, né? Química nos alimentos e aí a gente teve um aumento das doenças, né? Como câncer, por exemplo, né? Que existe uma pandemia também, vocês sabem disso, né? De câncer no mundo. O câncer ele mata muita gente aqui no Brasil, porque a gente sabe, né? Mas o câncer mais comum é o câncer de pele, né, gente? Mas a gente tem uma infinidade aí, uma infinidade não, mas uma lista, né, de dezenas de câncer. E
isso está muito ligado à questão da alimentação, né? E eu não tenho dúvidas, né? Não se tem dúvidas, hoje a ciência aponta para isso, que o uso de agrotóxicos, pesticidas, tem papel protagonista nessas doenças, né? E o Brasil é um dos países que mais usa agrotóxicos no mundo, viu, gente? Muito produto que é proibido em outros países aqui é permitido. Inclusive, se permitiu recentemente, nos últimos 4 anos, muita coisa, né? A expansão, gente, das empresas multinacionais é outra característica da terceira revolução, tá? Aqui, muita gente consome produtos nessas empresas, nem percebe, né? Mas elas dominaram a economia mundial mesmo, né? A economia local hoje é muito fragilizada, tanto é que dos produtos que vocês virem aí à frente de vocês, poucos vão ser nacionais, vão ser locais, a maioria é de multinacional, tá? E essas empresas, elas ampliam, né? Aí vale aquele vídeo, né? A história das coisas, né? Conferir um vídeo que ajuda muito nesse sentido, que é a forma como as empresas saem dos países desenvolvidos e vão para os países subdesenvolvidos em busca de mão de obra barata, matéria-prima abundante e barata também, né? Descuido com as questões ambientais, né? Vão fazer uma festa, né? E aí tiram um recurso, boa parte do lucro delas, dos países subdesenvolvidos, vai para a matriz, que em via de regra fica no país desenvolvido. Então também é uma fuga de capital. Eu tiro dinheiro dos países subdesenvolvidos e mando para os países desenvolvidos. Lembra alguma coisa a você, gente? Acertou quem disse colonialismo. Então, isso é uma nova forma de colonialismo, né? A perpetuação daquele colonialismo que o Brasil sofria de Portugal, por exemplo, né? Já no mundo contemporâneo. E aí, em vez de ter um Portugal na vida, a gente tem vários países, né? Boa parte das multinacionais hoje no Brasil são dos Estados Unidos, estadunidenses, mas tem de tudo, né? Você tem uma Alma Viva italiana, a Coca-Cola estadunidense, né? Você tem a Citroën francesa e por aí vai, né? É, cabe lembrar, enquanto aqui o trabalhador de uma Alma Viva da vida recebe menos que um salário mínimo, né? Porque com as novas regras trabalhistas isso é permitido, né? Menos que o salário mínimo receber, né? O trabalhador na Itália recebe bem mais, né, gente? Recebe dezenas de vezes mais, né? Salário base, em 2018 eu pesquisei lá, equivale aqui a 6.000 reais, né? Na época, né? E aqui o trabalhador recebia menos que 800 reais. Então, é uma maluquice, né, gente, que acontece, mas que é permitida pelas leis, porque uma outra característica para as empresas multinacionais irem para os países subdesenvolvidos, as leis trabalhistas são flexibilizadas, né? E isso é uma condição, né? Ou você faz isso, eu não vou ao país vizinho, aí surge uma outra característica, que é a guerra fiscal entre países, né? E entre estados, né? Quando não é entre países, é entre os estados, né? Quando por exemplo, algo que aconteceu na década de 90, quando a Ford fosse instalar na Bahia, houve uma guerra fiscal entre vários estados para oferecer ICMS, isenção de ICMS, isenção de IPTU, vantagens, chamadas vantagens competitivas, né, para a Ford se instalar. Foi uma briga ali de dois caciques da política na época que era o Covas, né, que é avô do Bruno Covas, prefeito hoje de São Paulo, né? Ele era, na época, governador de São Paulo, né? E o senador, né? É, esqueci o nome do senador da Bahia da época, né? Magalhães, já é o sobrenome dele, né? Que ele, inclusive, só para variar, né? É avô, né? Do prefeito lá não sei se é prefeito, governador de Salvador, é neto dele, né? Lá do DEM, Democratas, né? Vejo, né? As coisas não mudam, só muda a geração, né? As famílias são a mesma, né? Covas em São Paulo, Magalhães na Bahia.
E aí, o que é que acontece, gente? Houve uma briga para ver qual era o estado que dava melhores condições para a Ford se instalar, né? Eh, Isenção, terreno, de tudo. E a Bahia ganhou, né? Então, a Bahia gastou milhões, o estado da Bahia gastou talvez bilhões para conseguir que a Ford fosse instalada na Bahia e não em São Paulo, tá? E aí, algum tempo depois, a Ford decide que a Bahia não serve mais para ela. Então, ela está fechando a fábrica na Bahia e com certeza ela vai fabricar em outro local que exerça ainda mais, né, vantagens para ela. Então, essa é uma característica do capitalismo e da industrialização pautada no capitalismo, né, que é as empresas, elas usam o Estado como balcão de negócio delas, né? E eu não sei até onde essas vantagens, né, que se fala, né, que o Estado ganha, são reais, viu, gente? Porque se fala na geração de emprego, mas quando você concentra os seus esforços financeiros na atração da empresa como essa, você deixa de investir no pequeno, né? No, no, no pequeno empreendedor, né? Você vai ter que fazer com que alguém pague a conta. Quem é que vai pagar a conta? Vai ser, né, a população daquele estado, que os impostos vão precisar ser aumentados para compensar esse dinheiro, né, que foi exonerado para atrair a empresa. Então, é uma situação bem complexa, né? Estudar isso para ter uma noção melhor papel de vocês, quanto estudante, quanto cidadão. Terceirização, gente, da mão de obra, né? Então, o Estado ele deixa de fazer esses serviços e terceiriza, né? Privatiza os serviços. E o que é a terceirização? Aí uma empresa tem um mercado e ela contrata outra empresa, que podem contratar outra empresa e outra empresa para fazer certo serviço para ela, né? Vou dar um exemplo para vocês. A questão da energia elétrica. A gente tem a Eletrobras, que é a proprietária, né, propriamente dita, da questão da energia elétrica aqui no estado de Alagoas, né? Só que ela privatizou o serviço para a Equatorial, né? E, por exemplo, a questão de leitura de registros é feito pela Eneg, que é uma terceirizada da Equatorial. Não terceirização é isso, né? Transporte público, né? Você tem, por exemplo, você tem o serviço de ônibus, que é da prefeitura, da SMTT. Ela privatizou para empresas de ônibus, né? Que vocês já conhecem, mas essas empresas podem terceirizar alguns serviços para outras empresas, como a questão da bilhetagem, por exemplo, que é feito por uma empresa, né? Que foi criada pelas empresas de ônibus, que é a Transpal, né? Então, assim por diante. Qual é a diferença? É que quando você vai fazendo esse efeito dominó, né, a cada etapa o trabalhador é menos valorizado e as condições são mais precárias. E aí você tem essas maluquices, né? O trabalhador muito precarizado, ele recebe pouco, tem uma condição de trabalho muito ruim, a fadiga, e tem gente que trabalha nessas condições literalmente até morrer, como aquela funcionária da Alma Viva de Aracaju, né, que faleceu ali no ambiente de trabalho, né, como aquele trabalhador ali do Carrefour de Recife, né, acho que foi um Carrefour, né, de Recife, né, tem essa situação. A situação de Porto Alegre foi bem emblemática, né? No supermercado lá, que um cliente foi morto, né? Por seguranças e aí a rede de supermercados, né? Carrefour disse que não tinha culpa, porque a responsabilidade daquele serviço não é do Carrefour, é de uma empresa de segurança terceirizada, né? Então tem essas atrocidades, essas anomalias. Quarta revolução industrial, gente, ela existe, é uma dicotomia, né? Quem defende sua existência aponta algumas características bem contemporâneas, né? Como a questão da telemática, né? Telecomunicações mais informática, né? As redes virtuais que vocês usam, por exemplo, é telemática, né? A questão da importância da informação, né?
o espaço cibernético, o espaço intangível, né? Que a gente vê na geografia, que é aquele espaço geográfico intocável, né? Das redes sociais, dos serviços online, já das criptomoedas, né? O desenvolvimento de novas tecnologias, engenharia genética e neurotecnologias, né? Hoje se aspira, inclusive, a fazer cirurgias por via de com o uso de robôs, né? E não com a presença do médico em si, né? O darwinismo tecnológico, né, que é a característica daquelas pessoas que acabam tendo acesso à tecnologia, mas não conseguem conviver com ela, né? São dois problemas. Primeiro, que tem muita gente que não tem acesso à tecnologia, e segundo, que muita gente tem acesso à tecnologia, mas, infelizmente, não consegue conviver com ela, principalmente quem for de gerações mais avançadas, né? Os idosos, né? E adultos, certo? A tendência, isso é uma tendência, não é uma regra, mas uma tendência é que cada mês, né, cada ano que vai passando, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, vai ganhando de idade, e a gente tem a maior dificuldade de lidar com as tecnologias, né? Se bem que a gente tem um grande exército de pessoas idosas que, por exemplo, né, estão nas redes sociais, né? Há uma dificuldade em lidar com elas, né? Mas tem, né? Se cria alguns mitos, né? Como o mito do tiozinho bem informado do WhatsApp, né, que sabe todas as informações, né, tipo o chip, né, chinês da vacina, né, um gel que tem um chip, né, que vai dominar o mundo, né, a questão da cloroquina, né, tem para tudo, né, gente? É, um, é coisas que a CIA não sabe, mas o tiozinho do WhatsApp sabe, passa nas redes, é uma festa, né? Então, aí é um exemplo do mau uso, né? Você tem um acesso, né, à tecnologia, mas você tem um darwinismo social aí, um darwinismo social, um darwinismo tecnológico, que as pessoas têm dificuldade em lidar com a tecnologia, né? Pessoas que não se adaptam às tecnologias, né, para conseguirem sobreviver. E o darwinismo tecnológico está tanto nessa dificuldade de lidar com a tecnologia, mas também a capacidade de você operar a tecnologia, né? Como você ir, por exemplo, num banco fazer um depósito, a pessoa não sabe fazer um depósito. O sistema do Banco do Brasil, por exemplo, hoje não está usando mais envelopes. Você põe o dinheiro ali, né? E você tem que fazer toda a programação no caixa. O caixa é um computador, né, gente? Muita gente não consegue, né? Aquela coisa, sua mãe, seu pai, às vezes, né, fica enchendo sua paciência. Menino, vem ver aqui isso no celular que eu não consigo fazer, vem fazer, né? Tá dentro desse cenário, né? A descentralização no pioneirismo, gente. Fóruns econômicos apontam que Singapura, Finlândia, Suécia, Noruega, Estados Unidos, Israel, né, e Holanda são os países mais avançados, né, na quarta revolução industrial. Então, países como Inglaterra, por exemplo, né, como a Espanha, né? Países como Portugal, países como a França, né? Teriam ficado para trás? Interrogação, né? Talvez, né? Colocaria a China também nesse grupo aí, né, gente? China e a Coreia, que são países bem avançados, certo? Ok, gente. Então, paramos por aqui, certo? Dúvidas, estarei aí ao dispor no grupo, aí, certo? Nas nossas plataformas. E até o próximo encontro. Reflitam sobre, né, esse conteúdo é importante e até o próximo encontro. Dúvidas, estou ao dispor, tá certo? Beijão para vocês e saudações daministas para todos e para todas.